Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente. O Felby mandou o vídeo do nosso grande narrador, né? O grande narrativando, do Mano Narras, sobre a filosofia que destruiu o fim de Boku no Hero. Por que me mandaram o vídeo? Porque quando eu falei, né, eu e o Maurício, a gente viu o último capítulo, o pessoal falou: Thunder, você não pode falar do mangá que você não assistiu até o final. Sendo que a proposta era a brincadeira do negócio era justamente fazer isso, ver o último capítulo e dar um panorama geral do que a gente viu do último capítulo, que fazia ou não sentido, obviamente. Com alguém que leu o mangá inteiro, que acompanhou a obra inteira, vai ter uma opinião formada muito mais sólida, obviamente, né? E a gente já fez isso com outros mangás, a gente fez isso com Shingeki, fez isso com Doutor Pedra, se bem que Doutor Pedra o Maurício leu inteiro, então a gente estava mais embasado. No caso de Shingeki, eu tava acompanhando o anime também, assim como estou acompanhando o anime, infelizmente estou acompanhando o anime de Boku no Hero. Então, assim, dei os meus 2 centavos. Muita gente me criticou, mas enfim. Agora a gente vai ver o que o Narras tem a dizer sobre o final de Boku no Hero. Alguém que viu o material inteiro, tem muito mais cadência pra falar sobre isso. E o chat queria dar um tapa na nossa cara, né? O Felby, inclusive, fez justamente isso. À vontade. O meu medo não é estar errado. O meu medo é estar certo. Eu acho extremamente pavoroso eu não ver uma obra inteira, ver o último capítulo, tirar algumas conclusões meio que superficiais sobre o que a obra foi e estar certo, assim como aconteceu em Shingeki. Foi pavoroso. Foi pavoroso. Vamos ver aqui. Eu acho que não vai estar 100% certo, não. Eu acho que teremos discordâncias. O título dele, se não for um clickbait, teremos discordâncias. Sim. Não, e tem um outro aspecto, cara. Já me adiantando aqui, mas Boku no Hero, ele é uma obra que se propôs a ter múltiplas facetas, né? Tipo, ele sempre foi bem plural em temas que quis trazer pra mesa. Não era só uma única coisa. Então, você ter uma ótica pra fazer uma crítica, fazer uma análise em cima de uma dessas várias facetas faz sentido. Faz sentido, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver o que o nosso Mano Narras mandou pra nós. Essa é a história de como eu virei o maior herói de todos. Foi essa frase a culpada por gerar muitas expectativas nos fãs de Boku no Hero. Todos esperavam um momento que o jovem fracassado iria finalmente... Pode crer. Foi confirmado aquela história de que no kanji não estava o maior? Foi um erro de tradução? Cara, eu Isso não foi sei. confirmado? Eu não sei porque isso daí é esquerado desde o começo. Tanto no anime quanto no mangá. Sempre aconteceu isso. E essa é a história de como eu virei o maior herói da humanidade. Então, meio que faz sentido isso ficar no subconsciente das pessoas, mesmo que seja uma tradução errônea, ou se isso mais pra frente foi... Ressignificado. Ressignificado, obrigado. Essa palavra que eu tô procurando. Tá, beleza. 12 minutos a gente tá falando, 12 segundos a gente tá falando demais. Deixa o cara falar. Relaxa, isso vai piorar. E chegar ao topo. Mas no último capítulo de Boku no Hero, as coisas foram diferentes. E para alguns fãs, nenhuma das promessas foram cumpridas. Parece que o autor propositalmente quis destruir a ideia de Boku no Hero para construir uma nova filosofia. E temos entrevistas para confirmar isso. Então vamos analisar esse último capítulo, entender onde ele acertou e onde ele errou, e qual foi a filosofia que destruiu Boku no Hero. Então já dá o smash no like e se inscreve no canal para ver a análise completa do final de Boku no Hero e hype esse vídeo aqui. Isso tudo me ajuda demais a continuar trazendo. Sim, por isso que vocês mandam vídeo pra nós. Para compreendermos essa mudança de filosofia do autor, a primeiro gente precisamos não- a ver gente como não foi o fica capítulo só final e o que ficou ouvindo e rindo. faltando ser A gente entregue comenta. pros fãs. A história volta 8 anos depois, com Midoriya sendo professor da UA. Vemos Kota e o garoto bizarro do capítulo passado, mostrando que ele teve um destino positivo. Inclusive, eu gostei do penúltimo capítulo em geral. Vou comentar tudo quando eu for falar desse epílogo da série em outro vídeo. Uma página... Na verdade, eu não tinha visto que o garoto tava ali num quadro antes. Pode crer. Ele tá ali com o Kota. Faz sentido. Nossa, eu não tinha reparado nisso.
último capítulo em geral. Vou comentar tudo quando eu for falar desse epílogo da série em outro vídeo. Uma página dupla com vários quadros mostra tudo o que aconteceu nesse tempo, confirmando o fato do Midoriya ter perdido o One for All, mas deixando claro que a vida continua e o tempo não para. Sim. O mundo foi salvo, mas novas crianças nascem, novos vilões aparecem. O processo de reconstrução e melhoria da cidade nunca acaba. E vemos uma cena muito familiar em uma escola no último ano do Fundamental, onde os alunos falam o que querem fazer no ensino médio. E Dai, um garoto com uma individualidade aparentemente inútil, basicamente um Mineta, só que ao invés de grudar com a coisa da cabeça, é tipo um prato que ele solta. Enfim, esse garoto quer Midoriya ser 2. um herói, mas tem vergonha de dizer isso. Com a queda no número de vilões, apenas os heróis mais poderosos acabam tendo uma carreira e sendo necessários. E por isso, ele acha que apesar de ter um sonho, ele não conseguirá realizá-lo. Também descobrimos o que os outros heróis da turma estão fazendo. Trabalhos sociais de luta contra o preconceito, visita a escolas, a criação de um programa de aconselhamento de individualidades para ajudar a pessoa e a sua família em como lidar com seus poderes e diferenças. Graças a um dia a dia um pouco mais tranquilo, o espaço para atividade heróica se ampliou, permitindo abordagens diferentes, com menos ação, mas igualmente importantes. Dos seus colegas de turma, aparentemente o Bakugou e o Todoroki que realmente se focaram em atividades mais combativas, e estão no ranking de heróis, apesar do Bakugou estar caindo devido ao seu comportamento problemático com os fãs. Eraserhead pergunta para o Midoriya se ele se sente solitário, porque, aparentemente, além de não ser mais um herói, Deku não encontrava mais com a turma. Todos têm seus horários e rotinas, então os dias de folga ficam difíceis de se sincronizar. Midoriya não responde se sente solitário ou não, mas devido às reticências e ao que rola no fim do capítulo, aparentemente ele se sentia. E acho que aqui vem um dos problemas mais graves desse final, e já vamos comentar sobre ele. Uma criança vai cair no chão e Deku pula para ajudar, mas Dai também estava passando por ali e faz o mesmo, reconhecendo Midoriya e ficando em choque. Dai então pergunta o mesmo que Midoriya perguntou pro All Might no início da história: "Eu posso ser um herói como você?" Refletindo sobre o fato do sonho dele ter se concretizado, de ter conseguido ser um herói, o protagonista nos diz que é a vez dele de dar sonho às pessoas. E responde que sim, ele pode ser um herói. Com uma estátua do All Might no fundo, e também várias outras estátuas simbólicas, que não existem de verdade, de pessoas do dia a dia ao lado, deixando claro que todos podem ser heróis. Acho que aqui é um bom ponto para descobrirmos sobre a filosofia do autor. Em uma entrevista esse ano, ele falou sobre como sua definição de herói mudou com o tempo. Que antes, heróis eram pessoas que estavam em um nível diferente, como Oda no mundo real ou o Goku no mundo ficcional. Mas que conforme ele se aproximou dos 30 anos de idade, ele começou a valorizar as pessoas que apoiavam ele, quem realmente estava em volta para o ajudar, e que isso se refletia na história atual de Boku no Hero. Seu apreço aumentou por pessoas que têm oferecido incentivo e estendido uma mão amiga. Correi passou a ver essas pessoas como heróis também. Por isso, ele acha que qualquer pessoa pode se tornar um herói. Olha, eu gosto dessa filosofia, acho bem bonita. E essa passagem de bastão do Midoriya, que mesmo sem poderes, se torna uma das figuras mais importantes para futuras gerações, um professor, fica interessante. Inclusive o valor que professores recebem no Japão e aqui no Brasil. Sim, eu já tava... Você também tava querendo comentar, né? Quer comentar primeiro? Não, manda ver. Não, é que eu acho interessante isso. Eu não sei, de novo, não vou fazer futurologia de como o Narras vai abordar isso. Mas, de fato, é uma perspectiva interessante de mudança de filosofia do autor, que está documentado, então a gente pode falar isso. E é uma interessante que é um amadurecimento de filosofia. Porque se eu parar para pensar, heróis não existem. Figuras historicamente tratadas como heróis são figuras romantizadas. Dificilmente uma pessoa sozinha faz tudo o que atribuem as figuras heróicas que a gente tem nos escritos históricos. Sim. Geralmente é maior parte das vezes, é muito esforço de outras pessoas escamoteado e jogado em cima de um nome de uma pessoa que ganha o título de liderança ou coisa do tipo. Então, o Correia amadurecer a visão e ver que essa ideia de pessoas em patamar acima dos outros, essa coisa, na prática, meio que não funciona muito bem assim, e ele amadurecer a filosofia e tentar passar isso pro anime é uma coisa legal. Agora, se a forma como foi feita, se toda essa construção foi bem feita ou não, de fato nós não podemos julgar porque nós não vemos esse meio. Mas comentar aqui que é um amadurecimento interessante, porque torna uma perspectiva mais verossímil e aí, na minha opinião, uma perspectiva mais saudável de você construir uma história. Por quê?
esse endeusamento de heróis que a gente tem hoje, inclusive na sociedade, causa muito problema. A gente deixa de tentar resolver problemas que poderiam ser resolvidos com esforço, com organização social, a gente deixa de fazer algumas coisas, ou a gente começa a ficar cego por algumas figuras públicas, porque elas ganham o status de herói. Uhum. Elas ganham o status de celebridade. Uhum. E é muito triste ver que essa cultura muito estadunidense, vamos combinar, uma cultura bem estadunidense de que tem que ter o herói, tem que botar a pessoa no patamar, a pessoa é muito rica, então ela é fodona, ela é um herói, ela é uma de ferro, a pessoa é o esportista, que é muito bom, então ele é o herói, ele tem salvo-conduto para fazer o que ele quiser, porque ele é um super-homem. Ele está acima dos outros. Inclusive, né, fundinho de filosofia racial, né? Fundinha de eugenia ali no meio. Cheirinho de racismo. Tá sentindo? Assim, eu sei, porém, eu entendo também que muito dessa visão de heroísmo, com esses peitos heróicos, né? Como, heróis no estereótipo Marvel DC, sabe? Eu entendo Sim. a era deles. Hã? Sim. Não, só pegar e aproveitar que você fez um complemento legal e pegar, já que o Chufel falando, sim, é que heróis existiram o tempo todo, só que essa heroificação, estilo Marvel e DC, é mais estadunidense. Sim. Pegar os heróis gregos eram heróis trágicos. Sim. Você não queria ser um herói grego. Pois é. Você falava, nossa, que feito incrível, mas não é você que eu quero ser, sabe? Exato. Desculpa, de novo, né? A gente às vezes é uma coisa, mas essa ideia de herói como super-homem que você deve louvar, quase um deus. O super-homem é basicamente isso, é quase um deus. Sim, tipo, Coisa do tipo. o herói com o coladinho no corpo, mostrando que todos os gominhos do peito dele estão simetricamente avantajados. Assim Sim. como a representação do Midoriya aqui. O Midoriya Shed, né? O Midoriya Oromaito 2.0, o Midoriya eu sou o Capitão América, né? Não que eu não acho que esse tipo de história ela é necessariamente ruim por ela ser assim. Eu entendo ela existir e eu entendo que existem obras que fazem isso. É que pra Boku no Hero, que quis conversar um pouco mais sobre isso, o Kouhei, ele repensar sobre o que significa um herói, ou o conceito de herói, eu acho que faz muito sentido. E eu acho que é muito palpável ao que é a própria história. Num macro, num Boku no Hero, você sempre tinha aquele alento do... Temos o All Might, temos o herói mais poderoso da atualidade, que ele tá dentro de todas as caixinhas de um conceito heróico, de ter um peitoral gigantesco, de ser leal e bom, de ser super poderoso e não sei o quê, aquele tipo de estereótipo de herói. Mas ao longo da história, a gente vê que isso meio que é um problema. Porque se ele não tiver aqui, e aí? O que acontece? E a gente teve vários arcos sobre isso. A gente teve um dos vilões, inclusive, que mais colocou o dedo na ferida, que foi o Sten. E se esses grandes heróis que vocês louvam, ele cai naquele ditado popular, né? Não conheça seus heróis, né? Porque seus heróis podem ser problemáticos. E é uma das críticas que o Sten fez. Então, Boku no Hero, querendo ou não, desde o começo, ele tocava com um pouco mais de cuidado no tema sobre heróis. E isso se traduzir num final que, isoladamente, depois de 8 anos, depois de todos os eventos e percalços da obra, ele trazer uma visão um pouco mais ampla do que é o conceito de um herói, e aí você meio que desmembra essa ideia do herói, do peitoral heróico, para heróis são aqueles cidadãos ou aquelas pessoas que estão na nossa sociedade tentando fazer um bem maior para um coletivo, e mesmo você não sendo uma pessoa que recebeu uma estátua de mármore, você é tão importante quanto essa pessoa, porque você faz trabalhos que às vezes só você
ou um grupo seleto de pessoas fazem porque vocês estão capacitados para tal, né? Sei lá, um professor, um médico, sabe? Sei lá, até um diplomata como o Giro... esqueci o nome do cara lá, o Octopus, muito louco, eu esqueci o nome dele. Que ele virou, inclusive, o representante político de heróis, né, de pessoas que são transmorfos. Então você fala, poxa, isso é super interessante. É uma leitura muito legal para um último capítulo. Mas volta ao que a gente falou desde do vídeo que a gente gravou. A gente não viu o processo. A gente não viu como o Correio chegou até esse último capítulo. Porém, o último capítulo isoladamente e o time skip, trazendo essas visões mais de o herói não é um, mas é todo mundo, né? Todos somos heróis, ou todos podemos ser heróis com funções distintas, eu acho super legal e cabe bem à obra, né? E eu também não sabia, inclusive, que o Narras trouxe aqui, que o próprio Correio ele foi mudando essa ideia de heroísmo e isso se transmitiu na obra. Isso naturalmente se transmitiu e fez sentido. Quando ele falou, pô, bateu 1 pra 1, fez todos pra mim, tipo, uau, uau. Que da hora, que da hora. Brasil são bem diferentes. Então assim, eu acho que pelo menos no tema foi interessante. Já Sim. a execução... Mais pra frente no vídeo vamos falar disso e também da recepção do público japonês. Podemos ver claramente a relação do que o Correio disse com esse final da história. E Deku finaliza. Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto um pouco solitário, mas se eu puder encorajar outras pessoas... E essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Fim. Ou não, mesmo com fim escrito, vemos o All Might vivo pegando a palavra fim e esmagando ela. Ele traz uma maleta e dentro dela há uma armadura de herói, feita a partir de todo o conhecimento, tecnologia e investimento que fizeram esses anos todos. Geral da turma do Deku ajudou a financiar esse equipamento, principalmente o Bakugou. All Might diz pro Midoriya aceitar, pois esse também é um poder que ele ganhou. Ou seja, o carinho que ele conquistou dos outros fez com que tudo isso se tornasse possível. E assim, vemos uma imagem de todos eles adultos em seus uniformes de herói. Então, dessa vez, a história realmente acaba. Mas que porra é essa do fantasma do Shigaraki aqui? E todo o desenvolvimento da história do Deku e da Uraraka? Ué, e a mensagem de que o heroísmo vem de todas as formas, e não só de fato tendo uma função burocrática de herói? Esse final parece contradizer isso, mostrando que o que importava o tempo todo era o fato de cair na porrada. Isso parece mais com a filosofia inicial do Horikoshi do que com a nova. Isso sabe o que isso tá parecendo? Não sei se é, mas me soa ser. Então, Correio, eu sei, né? Tu tá acabando a obra e tal, mas você não pode deixar uma pontinha aí pra gente fazer um Boruto se a gente precisar? Eu pensei a mesma coisa. Tipo, o Correio, não dá pra deixar um plano B aí guardado? Caso a Jump esteja em frangalhos, falindo, precisando de meio que jogar o Phoenix Down, jogar assim, né? Pegar um desfibrilador, dar no peito de uma obra que a gente precisa aqui, que a gente precisa ganhar dinheiro porque ela já é famosa. Deixa essa pontinha, cara, deixa essa pontinha. Calma, temos muita coisa pra conversar. Vamos analisar o capítulo em si. Na minha opinião, ele foi sem emoção. Não teve nenhum elemento realmente bombástico ou uma conclusão de promessas narrativas relevantes. Começando com o que ele fala no início da história. E foi assim que me tornei o maior herói de todos. Oi? Eu odeio esses memes de Shed, porque no final do dia, tudo se resume a sexo. Volta lá o meme. Gente, não. Se vocês estão tão carentes assim... Mas peraí. Isso daí, cara, porra, aí já tá intrínseco à internet, né? A internet, infelizmente, virou isso. Eu tenho saudade da época dos memes, tipo LOL, do Trollface. O meme de carinha era tão melhor. Era tão divertido. Esses memes de pincel me deixam puto. Pois é. Um elemento realmente bombástico ou uma conclusão de promessas narrativas relevantes. Começando com o que ele fala no início da história. E foi assim que me tornei o maior herói de todos. Vi muitos reclamando que o autor mudou isso de última hora no último capítulo, mas no capítulo 324, e essa é a história de como nós nos tornamos os maiores heróis, já foi dita. Sim. E também vi gente pegando o Scan pra dizer que no primeiro capítulo não dizia isso, e sim que ele se tornou um grande herói.
Ó, aparentemente o caso é Saiko. Pode ser tanto o melhor quanto o grande. Então o japonês nunca teve uma expectativa de ser o maior de todos. Sim, porque daí você tá usando uma palavra em uma outra língua, ela tem uma denotação muito mais ampla do que pra nossa. Então usar Saiko, tipo, que é algo que não é necessariamente ranqueando o melhor, mas pode ser o grande ou alguma coisa do tipo, meio que Agora é vai... legal. Agora é exato. demais. É um herói famoso. Um grande Tem a herói. presença. Exato. É porque daí meio que acabou virando algo no subcoletivo, no subconsciente coletivo de todo mundo. Que o Midoriya ia ser o maior herói de todos os tempos. Porém, entretanto, todavia, eu tenho até um detalhe que pode ajudar a assimilar essa ideia. Que no caso eu acho que agora, tipo, já tá todo mundo falando do último capítulo, eu acho que não é novidade pra ninguém. Imagino eu. O Midoriya, essencialmente, foi o responsável por acabar com o All for One. De vez. Ele pegou a individualidade dele, juntou o All for One, One for All, e ele realmente resolveu um problema crônico que estava acontecendo há algumas gerações por conta de uma individualidade que compilava poder, que era o All for One. E o One for All, ele meio que ele vai passando o bastão para tentar ganhar disso. Então, se você colocar dessa forma, sim, o Midoriya teve sua relevância. Ele fez algo que só ele pôde fazer. Sim, ao mesmo tempo, a iconografia leva a esse tipo de engano. Por mais que ali a gente esteja com o All Might chupado, todo murcho, o Midoriya é o discípulo do All Might, o maior herói. Sim. Inclusive, no final de Boku no Hero, continua sendo o maior herói de todos os tempos. Sim, sim. Porque ele é o cara que pegou o bastão dado por esse cara. Uhum. E que durante grande parte da obra, aí eu já não sei da amiga como foi, teve essa posição. Uhum. Então, sim, assim, eu acho que, sei lá, de novo, eu vi menos de Boku no Hero que o Thunder, eu sei só de uns spoilers por aí, eu não vi o processo em todo. Mas essa construção também iconográfica, vamos dizer assim, iconográfica do próprio All Might, também ajuda a causar essa dissonância. É porque, querendo ou não, eu tava até falando em off, antes de gravar, porque o All Might, ele é um símbolo tão sólido criado dentro da obra, porque na época dele isso aconteceu, ele era tão fora de outros parâmetros de outras pessoas, de outros heróis, que ele tava aqui, o número 2 tava lá embaixo, junto com outra ralé do top 10, sabe? Ele não era simétrico. Ele era completamente fora de série. Assim como o All for One era fora de série. Eram dois pilares, um do herói e o outro do vilão, que não tinha comparação, que não tinha algo que se assemelhasse a eles. Então, inclusive, toda a sociedade foi criada em cima disso. Essa sociedade moderna de Boku no Hero, ele endeusa o All Might como sendo o pilar da segurança, o pilar do cara que vai te salvar quando você tiver problema. Só que isso tem prazo de validade. Você não tem como lidar com a ausência dessa pessoa se você não estiver preparado. Se esse símbolo ruir, que inclusive foi uma boa parte da história de Boku no Hero mostrando isso, que calamidade vai acontecer porque você não tem esse cara. E vocês não se prepararam para ter uma sociedade que não dependa dele, né? Então, sabe, meio que uma consequência do fato do All Might ser tão fora de série e toda a sociedade ser calcada a isso. E ficou, né? Então, o Midoriya recebeu o bastão desse cara, era meio que uma ideia coletiva de ele vai substituir. Ele vai ser o novo All Might. Ele vai tirar a estátua do All Might, vai colocar a estátua do Midoriya, porque a gente continua com essa ideia de estrutura de sociedade. Ou de estrutura de power play, estrutura de herói, de heroísmo. E não é isso. O Boku no Hero mostrou mais de uma vez que ele não ia fazer isso. E não no final, mas em muitos outros arcos.
Um exemplo disso, na Guerra Ninja de Boku no Hero, o que estava acontecendo, o Midoriya não tinha uma parcela do poder do All Might. E nem tinha uma parcela de um poder que ele resolvia tudo sozinho com um socão, como foi o All Might. Você tinha um poder muito mais coletivo. Você tinha, basicamente, boss battle de RPG. Você tinha 20 candangos versus um boss. E foi assim a Guerra Ninja inteira. Então, a descentralização desse grande poder de heroísmo, tanto de forma simbólica quanto de prática, poder mesmo, você já descentralizou. O All Might já ruiu, já acabou. O All Might acabou, ou a última fagulha do All Might acabou quando veio aquele socão no All For One. Depois daquilo, acabou o All Might. A sociedade inteira não podia mais depender dessa fórmula. Tanto que foi o que aconteceu. A sociedade ruiu porque não tinha esse grande herói. E ruiu tanto na parte da visão da sociedade como um todo, né? Porque quando os vilões começaram a atacar todo mundo, você não tinha a quem recorrer, ou a um que você iria recorrer e depositar toda a sua confiança, assim como a própria estrutura dos heróis estava perdidinha. Pô, legal, a gente tem o Endeavor como número 1. Ele vai atacar todo mundo? Não. Fudeu. Então, que daí... Boku no Hero já respondeu isso. Que meio que você tá falando embasado numa parte que eu não li. Então eu trouxe essa questão do símbolo justamente, porque muito no começo de Boku no Hero e até a ideia de passar o bastão é isso. Ele leva esse engano. Sim. Mas novamente, como o próprio Naha já falou, o Correio meio que mudou a ideia de herói dele pelo caminho. Então, é interessante ver que provavelmente também foi. Daí eu não sei como, que é o grande problema aqui, que a gente não tem tanta coisa para contra-argumentar o Narras ou corroborar, independente, porque o como, as minúcias do como desse processo todo nos falta. Sim. Eu, de novo, só não peguei essa... Eu tô parado atualmente no anime, então essa sequência do mangá, eu sei por spoilers, eu sei porque eu li alguma coisa aqui e ali, mas eu não acompanhei fielmente, capítulo por capítulo, né? Mas, de novo, já expliquei isso pra vocês. Eu peguei a minha edição física e também comparei com o Manga Plus, e as duas sim falam sobre ele ter virado o maior herói de todos os tempos. Então, sobre essa mudança, em tese já era bem óbvia pela forma que a história estava se encaminhando, mas intenção é diferente de execução. E eu acho que a execução em momentos-chave deixou a desejar. Por exemplo, essa frase nesse capítulo, pelo menos pra mim, falha em passar a emoção necessária para gerar a catarse. O comentário de que todos eles se tornaram os maiores heróis é uma referência a essa nova filosofia que o autor escolheu e também a frase inicial, que já tinha sido mudada anteriormente e aqui mostrou como de fato virou verdade. Não é mais eu estou aqui, e sim nós estamos aqui. Isso já foi mostrado em alguns capítulos anteriores também. Na minha... Mas uma pergunta genuína, não foi emocionante porque não tinha como ser? Né, porque era basicamente uma história que estava aterrissando. Era um final... eu não vou dizer anticlimático, mas ele só tava meio que costurando o final. Tipo, ok, eu só tô grampeando o trabalho. Sabe quando você tá só finalizando ele? Não, foi um fanservice. Não sei se era um fanservice, porque, né, fanservice, o fã não gostou, então... Não, então, o que eu digo, tipo, ele não é um final climático no sentido que ele tá no clímax da obra. Ele não é anticlimático, mas ele não está no ponto alto, é a conclusão. Sim. É a conclusão. Sim. Assim, eu quero ver o que ele vai argumentar dessa questão de emoção, porque emoção eu acho uma coisa muito subjetiva. Eu acho que a construção emocional... Aí eu quero ver quais argumentos ele vai dar para falar dessa questão de construção emocional. De novo, nos falta o meio, mas falar que simplesmente faltou emoção, ok, me diga quais elementos, né, estão faltando para dar emoção, né, e argumente um pouco mais nisso. Por enquanto me está meio estranho. Que eu também não sei se vai ser nesse outro vídeo que ele mostrou, mas deixa eu só voltar um pouquinho. Sim, nós estamos aqui. Isso já foi mostrado em alguns capítulos anteriores também. Na minha análise do arco final inteira, eu falo sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição, porque vale muito a pena assistir. Só que, de qualquer forma, pra mim, a conotação dela aqui é meio negativa.
Pensa comigo, Midoriya está triste por se sentir sozinho, não tem contato com seus colegas de classe e toda a estética de professor apresentada é meio pra baixo. Por mais que o japonês entenda isso como algo positivo, eu acho que tem outros elementos que podem apoiar o que eu tô falando. Por exemplo, simbolismo, narrativa e semiótica. Essas coisas são importantes. Então, por mais que o Deku apareça sorrindo, no fim, ele quer voltar a ser um herói tradicional que ele sempre sonhou, e não só um herói metafórico, chorando de felicidade quando ele recebe essa oportunidade de novo. Tudo bem que ele chorou também pelo carinho dos amigos. E reiniciando sua jornada. Ou seja, temos dois momentos onde ele pode ter se tornado o maior herói. Aqui, depois de derrotar o Shigaraki e se tornar um professor, que seria um simbolismo legal, mas que foi executado de uma forma a diminuir essa importância e acabar rejeitando o papel. Então parece que é só algo que ele enxerga como um fracasso e não realmente como um mérito. Ou no futuro, depois do capítulo final, mas aí a história não mostraria isso, o que não cumpre com a expectativa do público que foi criada pela própria obra. Então, no final não faria muito sentido também, né? Tipo, ele vai ser, mas a gente não vai mostrar ele sendo, também não faria muito sentido. E ele sendo professor meio triste, porque ele não tem toda a glória de um herói, também... eu não sei se é proposital, inclusive. Eu acho que é. Assim, me parece ser, porque querendo ou não é aquela coisa, pô, eu cheguei lá, né? E agora? Tipo, pô, legal, eu faço um papel super importante. Não é um papel de glória, não é um papel de holofote, mas é importante pra um caralho. Sim, e Sabe? de novo, é contraditório. Uhum. É contraditório. A gente pode contraditório. argumentar em cima dessa contradição. Uhum. Mas assim, de novo, me falta o tom mais meio. Então eu estou dando orelhada. Mas eu acho que o tom mais morno combina um pouco mais com essa situação que ele quer colocar. Um tom morno, um tom de conformismo. É de 8 anos depois, inclusive, então ele É ele um tom saiu de conformidade. ele saiu da energia do final da obra. Ele tá Uhum. contando 8 anos depois, é outra coisa. Aí, é uma coisa que eu acho que a gente falou quando a gente gravou também. Eu gostaria que esse último capítulo não fosse o último capítulo. Se é pra trazer esse novo normal, conduz um pouco mais. Não faz uma página dupla com um monte de quadradinho jogado ali que eu falo, foda-se! Sinceramente, foda-se ali! Ah, mas a Uraraka ali com o Deku tá ali saindo num dia de neve, não sei o quê. Eu falo, velho, pelo amor de Deus, isso não significa muita coisa não, tá? Então... Eu acho que talvez o cerne seja o cerne da crítica principal, que provavelmente deve ser isso. Uhum. A obra não soube usar muito bem o tempo que tinha. Sim. Isso daí é raro, mas acontece sempre. Então não é ambos raro. meio Mas que falham no deixamos sentido na... narrativo. Afinal, Deku salvou o mundo. Onde está sua glória? Existe uma questão bem interessante como os japoneses veem os heróis. E o fim da sua jornada. Em relação a ele sofrer no final, ser esquecido ou ter um grande sacrifício. O viveram felizes para sempre do japonês para esse tipo de história não é igual ao nosso. É muito mais mundano, a vida continuou e ele virou só mais um. Só que pra mim existe uma diferença enorme na execução disso. Por exemplo, o final de Tengen Toppa Gurren Lagann Não, mas peraí, calma lá. Não, pera. Não, aí completamente diferentes. Calma, não, mas peraí. Não é nem isso, não é nem isso, não. É o Deku tossindo com um Gurren Lagann de hidrogênio, cara. Não é nem por isso. Vamos lá. Não, vamos lá. Nas colocou. A ideia de Boku no Hero, a partir do meio, é desconstruir essa filosofia de herói. Certo? Uhum. Qual é a ideia? Quase o oposto de Gurren Lagann. Você comparar o final dos dois, é claro que o final de Gurren Lagann é muito mais épico e climático. Isso é verdade. Não, até Porque o final... inclusive, ele termina no topo. Ele termina no ápice. Não, ele aterrissa também. Ele dá o Ele aterrissa, mas ele aterrissa muito no finalzinho. Bem no finalzinho também. Mas, bem no finalzinho. Mas ele dá uma ideia... É que... Pô, a forma é muito diferente, cara. Sim. O que é o... Nossa, esqueci o nome do protagonista. Não, Camina, é o... Gente do céu.
desculpa o universo, desculpa a humanidade. Eu esqueci o nome do Simon. Como ele aterrissa no final sem dar spoiler, é outra coisa. Você tá, tipo, hypado, do nada tu toma um soco na cara, um chute no joelho e começa a chorar em posição fetal no chão. E no final você meio que, tipo, cara, você bate continência e fala, porra, é F. Sabe? O final do Simon, caraca, mano, dói de lembrar, dói de saber. Ele é trágico. Ele é muito trágico. Eu não... É simbólico, mas é muito mais trágico do que o Midoriya. Midoriya virou um professor, mas, porra, é um professor que todo dia não é um dia de heroísmo e um dia de alta energia. Mas, enfim, deixa eu ver a comparação em si. Segue esse mesmo caminho, mas é muito bem executado. E eu não vou spoiler aqui, fica tranquilo. Mas é essa a pegada. E você fica achando o cara extremamente fodão pelo fato disso tudo ter acontecido. E não achando que ele virou um CLT ferrado. Mas também ele vira um Zé Ninguém. Ele quer virar um Zé Ninguém. Eu entendi. Só que, de novo, eu acho que é o Midoriya tossindo contra o Guren Lagrand, o Simon de hidrogênio. São duas coisas. Eu acho que... É que eu precisaria ver Boku no Hero. Eu tô dando orelhada que eu vi até a terceira temporada e vi o final. Eu acho que são obras incomparáveis porque as propostas, premissas e construções delas não permitem esse tipo de comparação. Porque sim, o Simon, ele terminou ele teve a aterrissagem, foi muito mais emocional, porque toda a proposta da obra é para isso, toda a ideia, né, dessa questão, e a quebra também já leva para tudo isso. É que, Eu entendi. Eu vou estar muito orelhado aqui porque eu não vi. Não, eu entendi um ponto aqui. É porque o Sion é lembrado como herói. Inclusive falaram isso e pra mim começou a fazer mais sentido. Mas aí, porra, de novo, vai desdobrar a situação. Porque o Sion é lembrado como herói, mas e o Sion agora? Sabe, o Midoriya talvez ele não é lembrado necessariamente como o maior herói, mas o Midoriya faz um bem danado pra sociedade. Ainda. Só que daí entra um ponto que botaram no chat. O final foi rushado. O Midoriya faz, a gente viu jogado. Tem essa também. E daí, Lagan a tem gente muito mais tempo. Um ponto de comparação válido. Porque o final do Simon permitiu o time skip e você não explicar. O do Midoriya não. Sim. Então fica o questionamento. Inclusive, isso daí eu acho que pode ser uma coisa que poderia ter melhorado muito. Ok, o Midoriya é lembrado. Porque, inclusive, o Midoriya 2 ali que aparece sabe quem é o Midoriya. Então, peraí. Então o Midoriya já é lembrado, só que não deixou tão... A conotação de o quanto ele é lembrado. Não é como fizeram com o Simon, por exemplo, né? Porque, puta, é o Simon, cara. Porra, é o cara. Agora, o Midoriya, de fato, não é, oh meu Deus do céu, o segundo All Might. Não é. Não era. Não foi lembrado dessa forma. Isso daí, de fato, aconteceu. Quer dizer, não aconteceu. Porque o autor não demonstrou como a sociedade está grata a Deku, como ele mudou o curso de tudo, como ele... Porém, coisas aqui, TDAH da minha parte. Mas também não é legal o fato dele não necessariamente ser o All Might 2, porque não ajuda a conectar a ideia de, não igualdade, mas assimilaridade? Então, só que daí eu vou voltar agora, eu vou ficar a favor, agora eu vou corroborar com o Narras. Ele não mostrou nem isso. Esse desenvolvimento final, essa aterrissagem. Pois é. Então, Ai, cara, não, pois corroboraria. Eu acho que corroboraria muito. O Deku não tem estátua. O All Might tem estátua. O Deku não. Sim. Mas, qual é o papel? Vamos mostrar o papel dele? Pega um capítulo... Pega um volume inteiro pra isso. Esse é um final que, pra ser bem feito, precisa de um volume inteiro. Sim, concordo. Inclusive... Precisa de um volume inteiro. Fazer em 2 capítulos é receita pra desastre. E é o que e é por isso que tá dando tanta treta. Faz sentido. Inclusive, um capítulo ou um capítulo semifinal de um Midoriya dando aula.
Mostra ele vivendo nessa nova sociedade. Mostra ele tendo contato com os alunos. A única forma, o único momento que foi mostrado que ele é um professor é com o All Might, é com o Aizawa. Então, eu não vi ele sendo professor. Então, sei lá, complicado. Ele agora virou uma celebridade, mas que mesmo assim busca viver uma vida normal, sem que ninguém o reconheça. Da forma que acontece, parece que o cara só foi jogado pra escanteio nos livros de história. Nós torcemos por ele, e mesmo que tenha perdido seus poderes, ele poderia ser algo mais próximo de um All Might para os japoneses. Mas não exatamente como um, pois sua filosofia não é apenas uma pessoa carregar tudo, mas sim que todos se ajudem, de que todos podem ser um herói. Essa última parte aqui é mostrada com ele falando com a criança, que realmente é uma parte bonitinha. Sim. Só que todo o resto que rodeia isso parece tirar o mérito do personagem. Pô, até a estátua dele e dos alunos da escola que ajudaram a salvar o mundo é mostrada pequenininha atrás do pé do personagem. Mano, o que é isso? Além de tudo, não vamos ter uma grande estátua dele em homenagem ao garoto que salvou o planeta? Especificamente um japonês que fez tudo isso no Japão? Normalmente eu não faço e se, porque eu prefiro analisar a obra pelo que ela é. Mas talvez o meu final perfeito, dentro das limitações, sem mudar mais nada na história antes desse capítulo, seria o Midoriya como professor, sem seus poderes, mas realmente feliz com isso. Caralho! Quase isso! É quase lá! Quase lá! A gente tá na sintonia. A gente tá na sintonia. Tamo lá! Algumas pessoas querendo ir pra UA porque ele está pois lá. É, igual queriam fazer com o All Might. Concordo. Era pra ele ter que fugir do público e nunca ter se acostumado com a fama. Ou, tipo, o fato de... Caralho, eu estou tendo aula com o Midoriya! Porra, cara, eu tô tendo aula com o Midoriya. Tá ligado? É porque daí eu entendi a rima temática de mostrar o Bakugou 2 e o Midoriya 2 ali na escolinha antes de virar herói. Mas a ideia de também ter um momento dessa nova geração tendo aula com o Midoriya e falando, caralho, é o Midoriya! Ia conectar muito com a ideia de, caralho, eu tô tendo aula com o All Might, velho. Pô, acho que não precisa da tietagem, mas mostrar ele dando aula e mostrar ele passando a experiência dele adiante. Eu não vamos dizer assim, eu acho que dá pra fazer um final cinza. Só que, de novo, não dá pra fazer isso em 2 capítulos. Não dá. Eu acho que dá pra fazer. Eu acho que a tietagem do Midoriya, inclusive, aumentaria as contradições da qual foi esse capítulo final. Todo mundo é herói, mas, o santo Midoriya. Eu acho que dá pra fazer uma coisa mais amena, só que desenvolvendo um pouco mais, mas mostra a desgraça do Midoriya sendo professor, mostra como ele é em sala de aula, mostra esse desenvolvimento e mostra também essas contradições dessa nova sociedade que mudou do nada, que está se reconstruindo após 8 anos aí da Guerra dos Vilões, etc, etc, etc. Sim. Inclusive, a ideia do Midoriya ser o All Might, eu acho ruim, porque o Midoriya ele tem outra perspectiva. Inclusive, um dos quadros que eu achei fantástico desse capítulo final foi o Midoriya na aconselhamento do garoto que você pode ser uma Might, a gente voltar ao Midoriya dos primeiros capítulos, que ele tá hiperracionalizando o negócio. Ele não tem poderes. Então, qual é o poder dele? A hiperracionalização. E, um professor, de novo, não precisa chupar as bolas do Midoriya, mas um professor com essa capacidade, com uma sala de aula de heróis, tudo mais, que tá reconstruindo, tudo mais, me mostra isso. Concordo. Porque nunca foi isso que ele buscou. Daria um sentido muito mais importante pro sacrifício que ele fez, pro poder que ele perdeu. Poderíamos ver como ele realmente é inteligente e capaz de orientar seus alunos, compreendendo suas individualidades e preparando treinos que tirem todo o potencial deles, porque essa era uma das características bacanas do Deku. Ele é um otaku de individualidade. Ele estuda isso mais do que qualquer um e tem uma criatividade enorme para usar elas de modos diferentes. Apesar de não ter ficado tão explícito assim, até na batalha final contra o Shigaraki, ele fez isso, fazendo recortes na terra que impediam do Shigaraki destruir tudo ao mesmo tempo. Pra dar aquela pitada de fanservice, quem sabe não mostrasse um treino que tivesse algum tipo de combate, e ele participasse daquilo, algo do tipo, quem for acertado na barriga primeiro perde. E aí, apesar de não ter o One for All, Deku ainda poderia ter os reflexos e olhos de um experiente combatente, demonstrando que, além de tudo, ele não parou de treinar esses anos todos.
faz sentido. Não, tem esse rolê aí de... mesmo sem individualidade, você pode ser forte, né? Você tem capacidade de luta. Ou de executar alguma habilidade, mas ainda assim, né? É que, de novo, eu gosto da ideia repetindo pela 50ª vez, eu não vi o meio, não vi como esse meio foi executado, mas a ideia da filosofia geral do Midoriya ser o pamunhão, o magrelão, que tá ali comunzão e tudo mais, eu acho que dava pra ser melhor aproveitado. E eu não... Tudo bem, é um Battle Shonen, então eu estou sendo contraproducente na minha sugestão. Sim, dito tudo isso, eu acho que só você pegar esse Midoriya Shonen, que nerdão, que hiperracionaliza tudo, já dava pra fazer um negócio super legal. E, de novo, não precisa ser o Midoriya que agora é o cara fodão que olha e observa. Não, ele pode ter suas contradições. Você pode utilizar um momento desse pra, tipo, ele tá lá na quadra atendendo os alunos e tudo mais. A gente vê ele executando, mas você vê, de novo, bota tom de cinza, um negócio de, tipo, pô, mas eu também gostaria de estar do outro lado. Eu gosto do que eu estou fazendo aqui, mas entende a situação? Dá tom de cinza e tudo mais, até porque, com certeza... Thunder, você aposta em quantos anos até Boku no Hero ter algum tipo de continuação no mesmo mundo, continuação espiritual ou coisa do tipo? Olha, se a Jump precisar fazer uma unboxing de necromante, a primeira obra que eu pensaria que eles iriam fazer isso seria com Kimetsu no Yaiba. Então, eu acho que o Boku no Hero ainda não vai ser uma obra que vai receber essa pazinha pra desenterrar ele, né? Mas eu não acho impossível, cara, ter alguma outra coisa de Boku no Hero. Aí é Jump Correio. Mas impossível não é. Mas assim, é o que você tava falando quando eu caí. Esse final é muito um final gancho pra... Total! Sabe essa obra que vocês gostaram? Total! Não, aquela obra, aquele quadro final do Midoriya com as parafernálias dele, é total a Jump gritando na orelha do Correio. Correio, pelo amor de Deus, deixe esse negócio aberto. Porque se daqui a alguns anos a gente tiver assim, falindo, tiver assim, gente desesperada, criança chorando, a gente vai pegar a nossa pazinha de ouro, vai cavar na terra, vai tirar o Boku no Hero e o Boku no Hero 2. Agora com Midoriya! E vai. Me senti muito nisso. Inclusive, não sei se Kimetsu fez isso. Eu não faço ideia. Mas a Jump iria adorar se fizesse. Dizendo, posso não ter mais minha individualidade, mas não significa que eu seja um alvo fácil. Sendo um lutador muito foda tipo Batman, por exemplo. E os alunos ficando, uou, como ele é legal! Essas coisas ajudariam a dar moral pro... audacidade do Midoriya. Eu também não acho que é isso, sabe? Eu gosto do Midoriya nerd. O Midoriya professor. Se ele vai virar um herói depois, ok. Mas ele como professor não é eu sou foda. Inclusive, aí advém de outra crítica muito maior e muito outra coisa pra Boku no Hero, porque Boku no Hero não é Irumakun, né? Boku no Hero não é claro e didático a explicar pra você o que ele quer ensinar pro aluno. Quem faz isso é lá em Iruma. Aqui não. O professor X ensina o quê? Eu não sei. Eu não sei. Qual é a didática deles? Eu não sei, não pergunta. Não faz essa pergunta difícil, tá? Quer saber didática, quer entender processos, a gente vai pra Irumakun. Aqui em Boku no Hero isso não existe. Personagem, elevando ele. Aí poderíamos manter ele conhecendo o Dai, com o Deku estando de cachecol ou máscara e óculos pra não reconhecerem quando ele sai da escola, que sempre teriam paparazzis. Também daria pra manter até a parte da armadura, mas com Midoriya recusando, dizendo que depois de dar aula e ver as novas gerações, ele percebeu que o maior papel de herói que ele poderia fazer é ser um professor, dando vida a vários heróis que vão salvar muito mais pessoas. Sim, seria. Porra, isso seria do caralho, tá? Isso seria do caralho. Mas eu não consigo explicar, mas eu tô com uma sensação de que, novamente, se a ideia do Correio é mudar a filosofia de Boku no Hero, esse é um final contraproducente. Ele recebendo a armadura?
Não. Esse final... Não, ele não recebeu a armadura, seria ok. Mas esse final do Deku fodão Ah, não. Também não seria gosto muito dessa ideia. contraproducente. Também não gosto. Eu gosto do Deco Professor. Eu gosto da ideia. Não, então, se a gente parte da premissa que Boku no Hero, que o Kohei, a partir do meio da obra, começou a mudar a filosofia de Boku no Hero para aterrissar com essa filosofia de todo mundo pode ser o herói, se a gente parte do pressuposto que essa é uma filosofia, né, que essa é a intencionalidade aqui da narrativa e que é de fato que foi construído, de novo a gente não sabe o meio, esse final do Deku fodão, ele é mais contraditório. Entendi. Puro. Isso combinaria perfeitamente com a nova filosofia do Kohei e também com as várias mensagens da obra, validando ele como o maior herói de todos os tempos que salvou o Japão e o mundo, e também fazendo ele como o maior herói metafórico de todos os tempos, aquele que vai criar mais e mais heróis para a sociedade. E de fato se tornando a academia de herói dele, My Hero Academia. Pra fechar o meme do eu quando ele fala o nome do filme. E aí na última página poderíamos ver a silhueta do All Might bombado no fundo, com Deku no meio e seus colegas de turma ao lado, e a nova geração de heróis na frente. Outra coisa que sempre foi importante na história, como a próxima geração é mais forte do que a anterior. E é outra coisa que talvez vem da filosofia nova do Correio. Não é só sobre força. Ou não é necessariamente sobre força. E esse painel heróico, de todo mundo fazendo pose, e sendo de fato uma cena heróica, era justamente isso que o Correio não queria. Porque o Correio quer falar, beleza, não é você que tá fazendo pose que tu é foda. Você quer ir... Você quer virar um herói, né? Ou usar sua individualidade pra virar médico, você pode. Você quer virar diplomata, você pode. Você quer virar dentista, você pode. Então, a ideia de descentralizar o conceito de herói pra não ser esse herói clássico emoldurado que a gente conhece, é o que o Correio me disse, ou que me pareceu muito que ele queria fazer. Não só isso. Não Se... só isso. Não, sabe por quê? Tem um outro ponto aqui. Desculpa que eu vou estar te cortando, mas não, só pra não perder o fundamento. Uhum. No quadrinho é dito, tem cada vez menos demanda para herói, porque tem cada vez menos vilão. A sociedade está se reestruturando para agir de modo preventivo. Sim. Não faz sentido a escala de poder dos heróis nisso. É verdade. Inclusive, não faz sentido você fazer a Liga da Justiça, a escolinha da Liga da Justiça nessa perspectiva. Mas, de novo, essa perspectiva torna extremamente contraditório o quadro final, porque, de novo, não bate Lé com Cré, e para fazer esse tipo de final, você tem que ter desenvolvido essa aterrissagem de forma gradual. Sim. Você me mostrar trabalho de base, mostrar o Deku professor, desgraça da vida, mostrar toda essa construção. Sim. Não tivemos nenhum, nem outro. Exato. Isso mudaria completamente a percepção dele estar como um professor, dando moral pro personagem. Do jeito que as coisas aconteceram, elas só justificam os memes do Midori SLT, porque todos os sinais que a obra passa são negativos. Todos os companheiros do Deku estão incríveis, aparecendo na TV em comerciais, ganhando prêmios, salvando vidas, enfim, tendo glórias. E ele não. Então não tem como evitar de zoar. Por isso, o contexto e a forma que apresentamos os fatos são muito importantes numa história. Mas isso é só uma forma de imaginar como seria um final que fosse mais agradável pra mim. Me diz aí nos comentários como seria o final perfeito pra você. Parece que a mudança de filosofia do Correio no decorrer da história foi criando um atrito entre o que ele prometeu e o que ele queria fazer agora. E ao mudar sua visão, ele não conseguiu elaborar bem essa nova perspectiva e acabou prejudicando a história em diversas partes. Pois é, aí vem meio do ponto. Não tem problema do autor meio que mudar o rumo que ele quer pra obra. Só que você tem que fazer um processo em cima disso. Senão, ou você se ancora naquilo de expectativa que você já criou, que também é super subjetiva, é subjetivo expectativa do fã, porque você não sabe o que o fã quer, nem o fã sabe o que ele quer. E quando você muda o rumo, você precisa ter pavimentado melhor a avenida até chegar nesse novo lugar que você quer. E dá pra fazer, só que precisa ser feito, e o Correio não fez. Ou não fez com uma totalidade, com uma completude maior para tal. Como a falta de desenvolvimento do tema preconceito, a administração de heróis do ranking japonês, o world build com os heróis globais, o drama do Shigaraki, a execução do All for One, e também na própria execução de um dos maiores temas da obra, que é o que é ser um herói de verdade.
Uma história pode ter vários temas em vários momentos, mas é normal que exista um conceito geral que se perpetue, e aqui parece ser esse questionamento, que inclusive combinaria com esse final professor que a obra apresentou, mas combinaria melhor com o final que eu apresentei, ok? Mas quando o All Might aparece no capítulo final, e tudo isso é jogado... Ah, man. Mas eu já falei por que eu acho isso, que é mais... sim. Por que eu discordo do final do Narcos. Eu não vou ficar repetindo. jogado no lixo pro Midoriya voltar a ser um herói, parece que esse tema geral acaba sendo ignorado, assim como a filosofia de todos poderem ser um herói que o autor adquiriu com o tempo. Pra mim, esse foi um dos problemas principais dessa finalização, a confusão de ideias e temas. É tipo uma rachadura que acaba criando muitos vazamentos, como e o Deku e a Uraraka. Eu não ligo pra chips, mas aqui a história inteira perpetuou esse elemento como algo relevante, criando promessas narrativas pro público. Então. Esse é um ponto que eu acho muito delicado, que eu já fiz essa pergunta e eu não fui contraposto a uma forma muito sólida. Sinceramente, todo mundo que falou, eu fiquei meio tipo... Que Uraraka e Midoriya tem eles tinham uma conexão, isso com certeza. Sempre tiveram uma conexão. Mas essa conexão era necessariamente dada a um aspecto de romance? Isso era ou era meio uma amizade que eles tinham, ou era uma admiração que um tinha pelo outro? Porque, assim, pelo tudo que eu me lembro dos dois junto, e até meio que os dois, né, sendo um pouquinho tímido um com o outro, sendo um pouquinho fofinho com o outro, era muito mais um ponto de o Midoriya ter zero habilidade com mulheres, ou ele ser tímido por sua própria forma, e a Uraraka tendo de fato essa admiração, mas não sabendo exatamente transmutar em como. E eu não sei como se deu na Guerra Ninja. Porque na Guerra Ninja, a gente tinha um outro gancho muito legal pra pelo menos jogar isso pra algum tipo de clímax e conclusão, que era a Toga. A Toga era uma personagem que muito levantava esse aspecto de gostar, de amor, um amor deturpado. Uma pessoa que gosta de sangue, de morte. Ela vê pela morte a similaridade do amor. Então, quando você tem essa personagem que vai contrapor a Uraraka e um dos pontos principais dela dizer que ama ela já disse várias vezes e claramente ela ama o Midoriya, eu não sei como o Correi ele pavimentou essa avenida. Eu não sei se no momento de clímax o fato de existir uma vilã que amava o Midoriya e ainda esse amor deturpado conectava de uma forma antagônica à própria Uraraka, até pra fazer uma rima temática. Eu não sei. Eu não cheguei nessa parte no anime, eu não li essa parte no mangá. Então, isso, pra mim, se fosse dar pelo menos uma segmentada final pra dar um clímax e um ponto muito forte nesse tema, era aqui. Agora, Midoriya treinando com Uraraka, Midoriya salvando Uraraka, rolando ali os dois meio que interagindo ou tendo uma interação amistosa, mas eles não sabem exatamente qual é esse sentimento, mas eles primariamente eram amigos. Agora, se isso desdobrou pra outra coisa, sinceramente, eu nunca vi o Correi trabalhando isso com mais clareza. Se bem que também ele não trabalhou clareza em relacionamento nenhum a ninguém. Então, eu não vou criticar esse ponto do Correi. Eu não vou criticar dessa forma. Porque ele não fez pra ninguém. E no final ele não fez pra ninguém. Ele não quis segmentar isso pra nenhum lado. Ele simplesmente falou, eu não vou meter nisso. Eu não vou fazer Ichigo e Orihime. Eu não vou fazer isso. Eu me abstenho. Então, no final do dia, isso é completamente irrelevante? É completamente irrelevante. Mas, para uma comunidade tão fervorosa que adora fazer chip, eu acho, suposição tirada do nada, que
o Correio olhou e falou, caralho, mano, mó treta esse negócio, né, de ficar se comprometendo com o chip. Então deixa a comunidade chipar, eu tô tranquilo, cara. Eu não vou me meter nisso, não. É de vocês, eu não me meto. Resumo da obra. Enrolou. Na verdade, enrolou não. Foi empurrando com a barriga, não desenvolveu, e no final das contas, o povo se sentiu traído. Porque, sinceramente, nunca foi claro esse objetivo dele. De verdade, eu nunca achei claro nenhum momento da obra que ele queria fazer isso. Deixava, subentendido. Aí vai pras fanfic. Aí vai muito de, se você dobrar esse quadro, ele vira uma borboleta. Se virar ali, ele vira um cavalo. Então, sinceramente, deixa pra lá, velho. Desde o início da história até literalmente o penúltimo capítulo, esse elemento foi repetido. Uraraka começando a gostar do Deku, depois aceitando seus sentimentos, depois toda a luta com a Toga, onde a discussão era sobre amor e a vida normal de uma garota. Tá, teve esse rolê aqui. Mas, cara, era muito ponto de... você ama ele? Eu não sei. E aí? E não deu seguimento a isso. Por isso que eu falei... Pra mim, o momento chave da obra poderia dar essa conotação é Toga e Uraraka. Eu não vi. Se vocês que viram, vocês falam, não, Thunder, teve isso, e aí o Correio não fez, ok, eu tô do lado de vocês pra bater no Correio de falar, caralho, Correio, tu preparou isso, cara? E aí, irmão? Mais um que você não vai... Mais uma bola dentro... Mais uma bola fora que tu vai dar. Que é uma bola, sei lá, pro público massivamente. Talvez isso seja muito importante. Mais importante do que qualquer coerência narrativa. Porque a gente sabe como é, né? O pessoal prefere chip do que um roteiro embasado, coerente, responsivo, com causa e consequência. É assim que funciona o mundo dos anime e dos mangá. Mas... se não teve esse ponto de clímax e entendimento da Uraraka, enfim, deixa por lá. Que Hinata, então, nunca foi... peraí, calma lá. Hinata teve o lance do Pen. Aquilo foi climático. Aquilo foi climático. Aquilo foi, tipo, Kishimoto colocando na mesa. Pum! Agora isso aconteceu. Então, isso daí que Kishimoto fez. Tá? Mais, inclusive, do que qualquer coisa que tenha acontecido em Bleach, mais do que o que eu falei. Se fosse para dar uma conclusão e pum, tá ali, era fazer isso com a Toga e Uraraka. Aí a Uraraka chega e tum, é isso, esse é meu homem. Não vem ficar perto dele, não. Então, não sei. E aí a Uraraka, no penúltimo capítulo, tendo uma conversa com Midoriya. Claro, eles não precisam ficar juntos pra sempre ou coisa do tipo, mas o leitor espera que tudo que foi plantado, regado e que começou a crescer, dê frutos. Não mostrar o resultado disso de forma enfática torna o final mais insatisfatório. Talvez se fosse só esse o problema do final, não incomodasse tanto. Mas são várias perguntas que o autor falou, leia até o final, hein, que eu vou revelar tudo lá, que simplesmente não foram reveladas. Nessa parte, inclusive, que a gente viu no último capítulo, foi ele falar, não, o problema não é seu. O ponto de catarse emocional não é seu, é nosso. Aí chama a galera, e vamos lá, e todo mundo tá aqui, vamos se abraçar, somos um grande grupinho. Não foi um momento climático e catártico para os dois. Não teve um momento deles, né? Sinceramente, eu acho que pra colocar uma pedra nisso o rei não quis se meter. O rei não quis não é que se meter, se comprometer. Ele falou, mas meio que se comprometeu. Sim! No momento que era válido isqueirar, ele isqueirou. Mas na hora de resolver, voltamos ao ponto que a gente tá falando aqui toda hora. É verdade. Então, né? Ok. Então, né? Final... Eu acho que você devia ter elocubrado melhor o seu final. Tá bom, faz sentido. As ideias estão boas, mas, né, desenvolvimento. Nem que seja para dar o desenvolvimento de não rolou nada romântico, eles ficaram só amigos, mas desenvolva. Verdade. Então, vai. Não, ó, pra fazer um ladismo, eu vou ficar no ladismo do chip. Você que tá reclamando que não teve chip, eu tô junto contigo, tá? Eu tô no seu... Tô no seu time aí, tá? Eu acho que, no final do dia, Correr realmente fez mais do que eu lembrava, inclusive. Inclusive, o Narras foi cirúrgico ali. O momento dela... Ai, meu Deus!
Eu amo Midoriya, será? Oh, meu Deus. Então, ele trouxe muito mais essa temática pra obra do que eu lembrava. Então, obrigado, Cloyster. Você me comprometeu. E aqui o ponto não é Correr, necessariamente uma revelação de trama, mas o impacto emocional que o leitor sente durante finalmente ver o desfecho das coisas que ele investiu emocionalmente. Eu sinto que todo esse arco final foi muito acelerado. Dá pra perceber um monte de conceitos e ideias legais, mas que foram executados tão rápidos e de maneira tão fraca que acabam sendo percebidos como coisas necessariamente ruins, tipo a questão do Deku professor. E eu entendo que o Horikoshi tá muito mal de saúde, provavelmente quis puxar esse final da história, mas não tem como ignorar o impacto na história. Isso também se manifesta pra mim na morte. Eu vou falar isso então, vou usar isso daqui de ancoragem quando eu for falar do final de Yu Yu Hakusho, tá? Mas Thunder, o Sensui, o Togashi tava com dor nas costas. Quando o Togashi tá com dor nas costas, pessoal, tadinho do Togashi. Quando o Correio tá com dor nas costas, Correio, eu vou te pegar na saída, tu não fez meu chip, desgraça. Tô vendo essa preferência aí do povo, né? Quando o Togashi tá sentindo dor, tadinho do Togashi, né? Quando o Correio tá sentindo dor, desgraça, você não fez meu chip. Do Shigaraki. E eu vou fazer um vídeo separado só pra falar desse finalzinho da história, então se inscreve aí pra não perder. Por isso, ver o fantasma dele aqui é muito estranho pra mim. Cara, isso é muito Tudo esquisito. bem, não é um fantasma literalmente, eu espero, e sim só um simbolismo pro leitor e pro Deku. Mas a conclusão deles na história, pra mim, não foi satisfatória o suficiente, então eu só fiquei achando que foi meio sessão da tarde. Parece que o capítulo final sofreu dos mesmos problemas do arco todo, entregando algo muito raso e breve, que não teve o impacto e a qualidade que mereciam. Porque, vamos combinar, esse é o grande desfecho de uma aventura de 10 anos? É tão esquecível. Tanto pela ausência de grandes quadros marcantes, fora aquele último lá deles juntos, quanto pela ausência de grandes conclusões marcantes. Mas será que tudo isso que a gente conversou é verdade mesmo? Ninguém gostou desse final? Eu decidi checar a diferença da reação do público no Brasil, línguas inglesas e em japonês. No Brasil, a maior parte das vozes que se destacaram falavam que o final foi um lixo ou fraco. Em línguas inglesas, variava entre final lixo e final legal. E em japonês, bem, os japoneses adoraram. A maior parte dos posts relevantes eram de pessoas muito felizes com a forma que tudo aconteceu. E eu já tirei da equação contas oficiais ou pessoas que se envolveram diretamente com a obra. Olha aí alguns tweets com muitos likes. Isso é algo constante na vida de Boku no Hero. Enquanto o Brasil odeia, o Japão ama. Isso é verdade. O Boku no Hero... a gente já falou, inclusive, isso no outro vídeo. A percepção de Boku no Hero no Brasil, ela é muito mais negativa ou esquecível do que no Japão ou até nos Estados Unidos. Por algum motivo, o brasileiro deixou de gostar de Boku no Hero. E que no começo era outra percepção. No começo, puta que pariu, o Boku no Hero tava lá em cima. Tava estouradaço. Mas daí, Thunder, a gente meio que já falou disso no nosso vídeo passado. A percepção inicial de Boku no Hero é muito daquele herói estadunidense, do herói que se impõe, o super-homem. Sim. Depois passou por uma percepção coletivista. Sim. Nas nossas sociedades tem percepções mais individualistas, a sociedade japonesa é mais coletivista. Sim. Então ele mudou a percepção, uma coisa que é muito de percepção de âmago social, de papel social, etc, etc, etc. Sim, que é muito âmago interno da sociedade. Então, o Correio, ele... E, de novo, aí é falta de desenvolvimento, né? Uhum. A falta de desenvolvimento, quer dizer, eu não posso falar falta de desenvolvimento porque eu não vi. Mas, a priori, tudo que se diz, parece que ele não conseguiu captar o suficiente o leitor para fazer essa transição de desenvolvimento de tipo de herói para o que ele quer. Uhum. Sim. Então, pode falar. Até, assim, outro ponto, a popularidade, bem, é um dado, de fato é um dado. E é interessante para ver como isso é visto de uma forma mais ampla. Mas popularidade por popularidade, sei lá, pessoas gostaram de final de Shingeki, então vai sim, de fato, ter pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar. Isso pode equalizar em números de uma percepção geral e coisas do tipo. Então, sim, sei lá, é que o pessoal pegou pra Cristo. Eu tô vendo que o Boku no Hero, inclusive, o pessoal pegou pra Cristo aqui no Brasil. É meme,
virou o normal. O meme da semana do Twitter é zoar Boku no Hero. Aí, quando passar uma semana ou até menos, o pessoal esqueceu que Boku no Hero terminou, a chacota terminou, e quem gostou vai continuar gostando, quem não gostou vai continuar não gostando, e a coisa amorna, né? Então, sei lá, é uma situação. Sabe aquela saga do Deku Dark que virou meme aqui, com 50 vídeos falando mal? Então, no Japão, a edição do Deku Dark é a que mais vendeu. Caralho! Inclusive, durante todo esse final massacrado pelos brasileiros, como realmente foi a classificação dele no Japão? Em 2022, a média foi de 4.24, ou seja, em geral considerada a quarta melhor história daquele ano. Lembrando que normalmente temos 20 colocações. Essa é uma das melhores médias que você pode ter, caso você não seja One Piece. Em 2023, a média caiu para 6.56. O início do ano foi melhor do que o final, onde eventualmente caiu para a quinta colocação mais baixa momentaneamente. Foi o capítulo 404 para ser específico. Em 2024, a média voltou a subir, ficando em 5.17, com os editores e o público classificando bem o ápice da luta final. Essas informações foram fornecidas pelo Analyze It, a fonte mais relevante de classificações de revistas japonesas do Ocidente. E ele é brasileiro, então o site e o YouTube deles está em português. Recomendo demais, vou deixar o link aí na descrição. Ele também catalogou a reação do público no Japão, e basicamente geral gostou e muitos deles falaram que o ocidental não sabe ler nem interpretar a história, chamando a gente de burro por não ter compreendido o final de Boku no Hero. Isso só mostra que não existe um jeito certo de escrever histórias. Aí é forte. Aí é forte. Japonês falando isso, consumindo onde você cai merda. Eu sei que não é o mesmo público de Boku no Hero. Mas Não se vocês vão julgar os ocidentais como um grupo, na qual nesse momento eu vou convenientemente usar a definição dos próprios ocidentais e me tirar dos ocidentais. Eu vou manter assim. Ok. Eu só imagino o que eles falaram de Shingeki, então. Mas sim que existem algumas técnicas que facilitam o autor a passar o que ele quer passar pro leitor sem tanto ruído, dependendo menos do puro gosto pessoal e cultural de quem tá lendo. Concordo. Esse último capítulo acaba condensando vários problemas do arco final da obra, que eu analisei em mais detalhes nesse vídeo aqui, recomendo ver. Mas teve algo que eu não falei nele, e acho bem relevante pontuar aqui, que é o fato de como Boku no Hero teve um world building fraco, e isso se manifesta de várias formas pequenas e grandes. Uma boba, por exemplo, mas que deixa muito na cara é: quem é o pai do Deku? O autor disse na Comic Con que iríamos conhecer ele em breve, disse isso em 2015. Só que, cadê ele? Se você parar pra pensar, o cara trabalha fora, beleza, mas não faz uma ligação pro filho nem nas várias vezes que ele foi hospitalizado gravemente e nem quando o moleque salvou o mundo. A gente viu reações de pessoas do mundo inteiro vendo o Deku salvar o mundo, mas não vimos do pai dele? Isso não muda a história em si, mas são interações que poderiam gerar um ótimo desenvolvimento de personagem, e é algo que é uma consequência lógica das premissas estabelecidas. Como eu falei, é um exemplo bobo, mas ele mostra bem essa fragilidade. Cara, não é bobo. Sabe o que é o pior de tudo? Pra Boku no Hero, eu não vou dizer que é uma peça importante. Porque Boku no Hero, por um tempo, falou muito sobre família. Principalmente, que é um dos momentos mais icônicos quanto a esse guarda-chuva de tema, quando o All Might vai falar com a mãe do Midoriya. Cara, aquilo lá, puta que pariu! Não é uma sequência de soco na cara. Mano, é um momento muito forte pra uma obra como Boku no Hero. Eu posso errar um pouquinho os detalhes, mas eu acho que o contexto é esse. O All Might pede pra mãe do Midoriya que ele precisa treinar o Midoriya para ser um sucessor espiritual dele, porque a sociedade precisa disso. A gente tá tão urgente que eu vou precisar tirar o seu filho de 15 anos de você para ele virar um herói, colocar ele em perigo, e o herói, o ápice do herói, né, o maior estandarte daquela sociedade teve que se curvar a uma mãe para pedir, implorar pra ele levar o filho dela. Cara, isso daí, eu lembro que na época, tipo, mexeu pra caralho comigo. E é importante. Boku no Hero sempre colocou isso na mesa. Os pais existem. Pai, mãe existe e é uma peça vital para a construção do personagem.
da Uraraka, do Bakugou, do Midoriya, do Shoto, né? Porra, é um arco inteiro sobre isso. Então, sim, eu concordo com o Narras e eu coloco muito mais ênfase nisso. É importante pra um caralho. E é uma coisa que o Boku no Hero não fez. Uma coisa é eu reclamar do ranking de poderes ou a aliança geopolítica do Japão com o mundo quando o Shigaraki tá cagando no Japão e tornando ali tornando aquele uma terra sem lei e todo mundo olhando e falando, o Japão, foda-se o Japão ali. Então isso daí é um ponto que é super isolado, que é super amplo, mas quanto à família, porra, o Hiro deu aula em alguns arcos. E cagou no pau também em outros, né? Pelo amor de Deus, o Endeavor, Jesus amado. Mas tá lá. Essa daí, porra, Narras mandou bem pra caralho. Outro exemplo, a UA já ser a melhor escola de todas impede a obra de ter uma progressão de desafios e grupos de alunos de elite que estão acima dos protagonistas. Sim, teve aqueles arcos de escola pra dizer que, temos a A1, mas tem outras escolas que também tem uns caras foda pra caralho, hahaha. Porra. Porra. A segunda melhor escola ficar de escanteio e mal ser relevante, sem nunca nem termos visto ela direito, já era mais um sinal de que esses assuntos não seriam tratados numa obra que tinha espaço pra aplicar conceitos de heróis e conceitos de história shonen. Isso evolui pros heróis do ranking japonês, que em sua maioria são extremamente mal trabalhados, fora uns 2 ou 3. Não, outra coisa, como eu falei no outro vídeo, todo mundo aqui ele existe no mesmo distrito. Tá todo mundo ali. O top 10 está ali. O resto do Japão. Foda-se o resto do Japão. O que importa tá aqui. Não é nem que a gente tá exportando ali. Não. Você vem do extremo leste, do extremo oeste, do sul, do norte. A gente vai reunir todo mundo aqui porque tem um merda nessa pequena região aqui do Japão. Não. Tá todo mundo aqui, foda-se. É isso aí. Mano, o Gangue Orca é só uma orca e não faz nada. E ainda temos os heróis nacionais de outros países. Ou melhor, não temos. Porque o mundo inteiro é ignorado na história. E isso não seria um problema em si, mas a história faz questão de tornar eles relevantes no drama político, apresentando a Stars and Stripes de última hora, criando várias rachaduras na história. Como Midoriya nunca mencionou a heroína número 1 que é fã do All Might, e que se espelha nele. Como nenhuma garota mencionou o nome dela também. Você vê que tudo só era um plano de fundo sem importância de verdade. Então, quando esses elementos se tornam relevantes ou são importantes para criar um ambiente que impulsiona a história e a perspectiva do leitor, acabamos vendo uma queda na qualidade da história. Essa personagem é me chamar de trouxa. Essa personagem é me chamar de trouxa, tá? Ela é uma personagem ruim? Não. Mas ela existir é me chamar de trouxa. Mas manda aí. Não, mas aí eu ia só comentar um negócio. O Narras tá falando, pô, todas essas promessas não cumpridas são falhas no desenvolvimento da história. Mas meio que a gente já tá vendo isso, né? São falhas não, quedas na qualidade e tudo mais. A gente já tá vendo isso há um tempo, não é? Algumas mais do que outras. Sim, mas esse padrão do Correio meio que esquecer das coisas, meio que fazer, já tá há um tempo. E aí que eu coloco não como para defender Boku no Hero, muito pelo contrário. Eu acho que isso reforça talvez o grande problema desse final, que é o que a gente está falando, desenvolvimento. De boas ideias o inferno está cheio, mas o que faz uma boa obra? É o desenvolvimento dessas ideias, é o como você aplica elas. Ok, e a gente meio que falou isso de orelhada no outro vídeo também. Pô, Boku no Hero quer escalonar, mas ele não sabe escalonar macro, ele não sabe conectar as coisas. Ele tem as sacadas ali, mas depois ele não amarra direito as coisas. Pô, legal, você pode ter uma ideia ótima, mas se tu não amarra as pontas direito, a estrutura não fica em pé. E eu acho que talvez um dos pontos principais de crítica provavelmente é esse. Legal, você jogou um monte de biscoitinhos legais na mesa, só no chão porque você não amarrou eles direito. Ou você tá tentando correr com um tênis com o cadarço desamarrado. Você tá pedindo pra tropeçar eventualmente. Exatamente. Porque você jogou, você não desenvolveu, uma hora você tem que terminar, né? E esses montes de biscoitinhos que você deixou no chão ali, essas cascas de banana que você jogou no próprio chão?
Pois é, e meio que no final torna-se mais difícil, porque já estava dito há um bom tempo, o rei está com problema de saúde. E claro que vai estar com problema de saúde. Claro que a vida dele, o trabalho dele é estupidamente insalubre. É claro que ele vai ser mais um mangaka que vai ter problemas de saúde e vai, infelizmente, ser cobrado por isso e ter reflexo na sua história. O final de Boku no Hero, pra mim, inclusive, ele retrata muito bem isso. Cara, o cara tá trabalhando há 10 anos, que nem um condenado, ele precisa amarrar a história final dele, e ele não tem condição física de fazer isso. Ele não tem tempo pra fazer isso. Então, eventuais deslizes vão acontecer. Isso daí é óbvio que vai rolar, né? Mas aí, Thunder, só tomar cuidado com esse argumento, porque parece que esses erros não são de agora. Não são de agora, mas concatenando pro final. Se ele precisar ir empurrando tudo para o final e no final ele não ter como resolver tudo isso, é claro que vai dar merda, entendeu? Então, tipo, meio que o Correio foi o que ele mesmo disse, depois eu resolvo isso. Depois, chegou no momento que ele estava tendo que lidar com o que era mais urgente e os pequenos detalhes foram jogados para escanteio porque ele não tinha condição para tal. Sim, é que eu só complementaria seu argumento, porque ele fica parecendo que você só tá passando. Tipo, que nem você falou do Togashi, que eu não sei qual sim. foi o final ali de Yu Yu. Sim. Eu só complementaria. A rotina de mangaka é tão quebradora de pessoas. Sim. Que a gente vê isso refletido ao modo extremo no forma como muitos mangakas terminam suas grandes obras, completamente destruídos, e o Correio é mais um exemplo disso, que a gente imagina, vamos dizer assim, a gente se solidariza com algumas questões em função de quão destrutiva é a indústria de mangás para os seus próprios criadores. Sim. Quão insalubre ela é. Porque, novamente, esses problemas estão ocorrendo faz tempo. E a situação que o Correio se encontra agora não aconteceu do dia para a noite. É um acúmulo de toda uma estrutura de produção de mangás que é uma merda. Exatamente. Tanto que, até pra embasar um pouquinho mais da brincadeira que eu fiz com o Togashi, até isso é diferente. Porque o Togashi, você vê que claramente, quando as costas dele tá doendo, tudo que ele tá armando não tem o mesmo nível de detalhamento de como ele tá preparado. O Correio, meio que ele só não conseguiu conduzir tudo que ele deixou pro final, porque ele deixou muita coisa pro final, ou ele só foi esquecendo, mas quando ele não tem nem condição de reatar tudo isso, ele já tá desgastado, né? Que do Togashi não foi isso. Porra, ele foi pavimentando. O arco do Sensui, por exemplo, é um arco maravilhoso. E o final do Sensui é questionável. Mas você vê que são pontualmente problemas que ele não... Ele teve problema de fazer ali, não o anterior. Do Correio, é muito detalhe, é muito nuance, que Boku no Hero foi deixando de lado e nunca recosturou, nunca deu sentido, nunca deu significado, nunca se preparou melhor para conduzir. Então foi essa concha de retalho que ele foi fazendo. E voltamos à questão, o problema de Boku no Hero é desenvolvimento. Sim, sempre foi. Pra mim, tudo isso aí misturado acabou sendo motivo pra que muitas pessoas não gostassem do final de Boku no Hero. E realmente acho que a mudança de filosofia do autor no meio da história deixou ele meio perdido, precisando agradar quem já lia, ao mesmo tempo que tentava achar um caminho que ressoasse com sua nova perspectiva. Eu discordo, porque não é isso, é tudo. É tudo! Ou melhor, tudo não, mas boa parte de alguns conflitos é o mesmo modo operante. Ele se perde no desenvolvimento. Tem coisa que, inclusive, escalona que ele se perde. Então, ele ter esse problema de mudar a ótica dele do significado do herói não é um problema pontual. É meio que um dos vários problemas que o Correio tem, ou que ele teve ao longo de Boku no Hero.
não é necessariamente se perder, é não saber conduzir. Porque ele tinha um pouco dessa roleta. Tinha hora que ele acertava bem pra caralho, tinha hora que... tava ali, sabe? E isso daí é uma crítica que eu faço pra Boku no Hero, principalmente do arco do Stem pra frente. Porque o último ponto de, sei lá, uma obra extremamente bem feita de ajuste fino, de ajuste fino, é do Stem pra trás. Do Stem pra frente, dá pra perceber coisa. E até mesmo pra trás, talvez tinha alguma coisinha, mas do Stem pra trás eu falei, cara, Boku no Hero, puta que pariu. Dali pra frente eu falo, conversas. Chega no Overhaul, eu quero arrancar meu cabelo, mas aí não é por conta necessariamente do mangá, mas é do anime, porque eu acho o arco do Overhaul no anime péssimo. Eu tenho muitos problemas com o arco atual, e eu acho que o arco da escolinha da banda é muito mais problema de colocar duas ideias juntas que não concatenam. O arco de escola com o vilão do arco, são os dois vilões, é a... Chat, me ajuda aí, aquele cara lá do chá. Eu não lembro o nome dele. Personagem incrível. Personagem maravilhoso. Puta vilão incrível. Puta leitura temática maravilhosa. Mas colocar ele junto com o Labrava e o Gentle. É isso? Gentleman. Gentleman. É isso? É isso. Gentle. O chat falou. Colocar essas duas ideias juntas foi uma catástrofe. Mas separadamente, as duas ideias são excelentes, fantásticas, incríveis. Então, assim, não é de hoje que o Correio errou nisso. Não, o Correio tem temas que ele sabe abordar muito melhor do que outros. Inclusive, Endeavor. Se a gente tá falando sobre o problema de o que é o significado do herói agora, se for criar uma crítica maior e mais ampla a Boku no Hero, eu acho que Endeavor é uma situação muito mais problemática, muito mais catastrófica pra obra. Mas isso daí, inclusive, vai rolar ainda pro anime. Então deixa cozinhar, né? O arco do Endeavor, pelo amor de Deus! Que passada de pano! Gente do céu! Mas enfim. E, pra mim, essa transição falha foi o que mais me incomodou na história. Mas quero saber a sua opinião. O que você achou do final de Boku no Hero? Me conta aí nos comentários. E também dá like no vídeo. Dá like no vídeo e manda... não! Não! Dito isso, eu vou terminar falando de semiótica. Ai, meu Deus do céu! Peraí, deixa eu só ver Não, se eu vou terminar falando de semiótica, porque que- narra, vai falar de toda análise e tudo mais. É um bom vídeo, é um vídeo legal. Uhum. Mas a semiótica do Narras, assim, você não engana ninguém, né? Tá? Ih? Muito frufru, muita coisa, muita falação, mas a gente tá vendo o que te incomodou em Boku no Hero. Porque todos os memes são sobre isso. É. Toda a sua construção de memes é sobre isso. Cara, mas não é dele, é de todo mundo. Ou virou isso. Virou essa Sim, alma, mas a sua construção de você tem N coisas que você podia botar no fundo do teu vídeo. Inclusive momentos que não tinha nada a ver, ele tava botando isso. Ah, tá. Isso Ok. isso necessariamente é um ataque, é um comentário de legal, entendemos a sua crítica, legal, já que você falou de semiótica, eu vou jogar aqui de volta. Nós também temos nossa parcialidade, ninguém aqui é imparcial. Ah, total. Nós também temos nossas parcializadas. Uhum. Só que é aquela coisa, né? É só um comentário de tipo. É um comentário que, sim, em determinado momento estava me incomodando. Porque, legal, eu gostei da forma como você estava estruturando. Mas toda a sua ênfase em mostrar esses memes a todo momento, eu já entendi, meu filho. Eu já entendi que você também quer esse tipo de coisa. Eu já entendi. Eu acho que eu não sei se ele quer, mas ele mostrou que eram os memes, sabe? Porque é mais... Que nem... Deixa eu até terminar esse ponto aqui que ele colocou. Comecei a trazer análises de capítulos recentemente, mas fiquem tranquilos que teremos mais vídeos de Boku no Hero. Análises importantes ainda sairão. Então, Análises importantes sairão. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu sei que existe
Se você for pegar o grande ponto de memes de Boku no Hero, muito do pessoal que tá criticando é sobre isso. Inclusive, eu vou fazer um exercício de futurologia de um futuro que não existiu. Suponhamos que o Kourei tivesse feito uma de Naruto. E tem casalzinho pra todo lado. Todo mundo se comeu. Existiu o surubão de Konoha versão Boku no Hero. Eu tenho quase certeza que 80% das críticas gerais de comunidade não existiriam. Teria mais reclamação do ele não ficou com a pessoa que eu queria do que ele não comeu ninguém. Sim. Sim. O Felps falou, É 10 de que 10. que E o pessoal ia o querer isso, cara. O pessoal é muito calcado a isso. Obviamente, para quem está querendo criar uma discussão, criar uma análise, né, fazer uma crítica e coisa do tipo sobre o que é o final de Boku no Hero, é uma coisa. Agora, chacota de comunidade de Twitter ou caralho é 4, se tivesse chipzinho pra tudo quanto é lado, 80% das críticas de Boku no Hero não existiria. Ou seria de outra coisa. Seria, mas eu queria que o Uraraka tivesse com o Bakugou e não com o Midoriya. Aí, enfia essa sua vontade no bolso e guarda. Né? Mas o Kourei não quis se comprometer. Ele não fez isso. Sim, Não é nem se comprometer, ele deu uma canelada nisso mesmo. Mas, enfim. É que tentando explicar o ponto, é que eu achei distoante a pessoa explicando todos os pontos, a gente concordando em vários, e, ok, meme idiota de Twitter na tela. Você fala, né? Por que a escolha? Por que a escolha? Uhum. Mas ok, talvez eu tenha me excedido, peço desculpas. Não, suave. Aí é que Irrita. eu acho O meme tão irrita. improdutivo. Eu acho tão improdutivo esse tipo de coisa. Inclusive, ficar colocando isso, mas eu sou uma pessoa chata e amargurada. Então, fiquem à vontade para zoar o chato amargurado. Relaxa. Dê engajamento aí. Ok. Fica me xingando aí. Então, chama o Maurício de bobo aqui nos comentários. Isso. Bobalhão. Ai. Pô, cara, acho que fechando tudo, Boku no Hero é muito grande. É uma obra muito longa. É uma obra que concatenar... Que não precisava ter sido muito longa, como a Aline falou, e mesmo sendo longa, não deu tempo pra fazer tudo que precisava. Ou seja, gestão de tempo. Gastou tempo demais em coisa que não precisava. E quando eu vejo que existiu todo esse ímpeto de falar de Boku no Hero no final, assim como eu também me comprometi a falar sobre, mesmo não tendo absorvido o mangá inteiro, e estando acompanhando no anime, e vendo o final isoladamente, mesmo sabendo de alguns contextos prévios, eu também quis me engajar nessa conversa, e é uma conversa interessante. Porra, Boku no Hero é uma obra importante pra um caralho. A gente, às vezes, não sabe a dimensão de Boku no Hero, mas Boku no Hero é uma obra extremamente gigante, importante, querida, que foi o alicerce pra muita coisa depois. Né? Que ainda a gente tá vendo os novas obras que vão sair depois de Boku no Hero. Que talvez peguem temáticas similares e dê continuidade a essa esfera que Boku no Hero criou. Ou que não criou, mas usufruiu, né, de falar sobre heróis. Que é uma coisa até interessante que em mangá, em anime, não tem tanto. É uma temática mais ocidental, né? E Boku no Hero, amplo, né, de uma forma muito mais ampla, ele trabalhou bem isso. Eu acho, inclusive, Boku no Hero uma obra bem ok. Uma obra boa. Não é, meu Deus, que desgraça, que coisa horrível. Ela como um todo, ela como uma unidade, é uma obra importante. É uma obra boa, é uma obra que fez bem. Com muitas conversas de coisas que fez bem e coisas que não fez bem. Isso de fato. Eu acho que Boku no Hero não é constante. Mas o saldo positivo ainda é positivo, né?
Então, falar sobre esse final, eu acho legal. Eu acho bacana, é produtivo. Só que, puta, resumir a conversa a meme, não que o Narra esteja fazendo, mas toda uma comunidade está fazendo isso não é produtivo. Ficar reclamando de chip no final? Puta que pariu! Que bosta! Ninguém quer saber o que você prefere de chip, ou o Midoriya virou herbívoro, o Midoriya virou CLT. Se bem que o Midoriya virar CLT é uma crítica ou um meme mais conversável do que o Midoriya é só um herbívoro desgraçado, né? Foda mesmo, Bakugou, que pegou todo mundo. Pelo amor de Deus, isso é improdutivo. É um meme idiota. É. Porque, enquanto a gente tava conversando, eu abri o YouTube aqui e pra ver. O meme foi longe. O link do Quadrinhos na Sarjeta. O post dele falando: silêncio, estou trabalhando pra macetar o Taco BR e considera a professor um fracassado. Boa. Não, tipo, de novo, o vídeo dele não saiu. O link é doido pra fazer bait. Claro. O cara que adora fazer bait. Claro. Mas, aproveitando, inclusive tem cara no post dele falando do nosso vídeo anterior, inclusive, tá lá, eu vi o vídeo do Chá de Trovão. Sério? Uau! Sim. Olha só, estamos sendo Depois te mando o importantes. Uau, olha só. Mas eu acho interessante de ver isso, de um modo mais antropológico, apesar de eu ser um agrônomo, como a reação a Boku no Hero diz mais sobre a nossa percepção de sucesso do que sobre o anime em si. Caralho, eu concordo 100%. Sobre a nossa percepção de herói. Por quê? Ele virou um professor, que fracassado. Ele virou CLT, que fracassado. Você tem um emprego que paga, carteira assinada é um fracasso? Hoje é quase um sonho. Você ter um emprego é um fracasso? Você ter uma vida estável é um fracasso? Pros memezeiros... Ele virou trabalhador de McDonald's. Não foi isso que foi mostrado, mas vai lá. Ele virou trabalhador de McDonald's. Garçom é um trabalho pra ser desrespeitado? Pois é, né? Esse é o que o twitteiro médio acha, né? Mas até aí é o twitteiro médio, né? Pelo amor de Deus. Não, o Twitter é o tribunal das microcausas e é um dos primeiros lugares que devia ser extinto da face da Terra. O X, então, nem te falo. Que conseguiu piorar o Twitter. Caralho, pode crer, né? Por isso que a gente fala que é o Twitter. Por isso que a gente fala que... Não, eu ainda chamo de Twitter, né? Porque se eu for falar de X, pelo amor de Deus, me prendam e coloquem uma camisa de força. Mas... esse meme, eu sei que ele advém de um detalhe besta, mas que ele é endêmico. Sabe, uma visão superficial de uma obra que acaba meio que dando o tom da conversa. Você espreme tudo que a narrativa, ou tudo que aquela obra significa, para apenas uma chacota de meme. E é isso. Inclusive, bem-vindo à realidade, a realidade da internet em muitas esferas, que é só isso. A conversa é só um meme que vira uma chacota e espreme e esmaga todo o contexto e a construção de uma narrativa em prol daquilo. Então, assim, eu não gosto de conversar nessa esfera. Inclusive, né, a gente já está há mais de 1 hora aqui falando sobre isso. E por isso que eu olho e falo, é besta, trouxa, e eu tenho coisas muito mais interessantes a conversar. Posso estar errado, posso estar enganado, posso ter esquecido coisas, posso não estar correto, ou até mesmo não ter a mesma opinião que você, né, que vocês aí que estão vendo. E isso daí é normal, porque cada um matura essas ideias de formas diferentes. Mas eu acho muito mais inteligente ou construtivo conversar muito mais sobre a obra em si. O que foi ela, o que foi esse final, o que simbolizou determinados aspectos desse final. E, pra concluir, eu gostei muito porque o Narras me deu outros pontos que eu não tinha pensado até então. E muitos outros contextos que ou eu não lembrava ou eu não tinha visto, porque, de novo, eu não li o mangá até esse ponto. Então, porra, foi um vídeo bom. Foi um vídeo bom pra engatar esse assunto da forma certa. Eu acho que ele fez um puta de um trabalho legal pra trazer essas temáticas e conversar sobre elas. E eu acho que é sobre isso, sabe? Pô, isso é um tipo de conversa positiva. Isso é um tipo de conversa agregativa.
Que bom que ele fez isso. Que bom, fico feliz. Foi um bom vídeo. E, mais uma vez, fazendo um excelente conteúdo. Mandou bem pra caralho, Narras. Valeu mesmo. Mais alguma outra conclusão? Eu corroboro e coloco. Eu acho que, de novo, o principal problema de Boku no Hero com esse final não é necessariamente o final, é o desenvolvimento que ele teve até aqui, que torna o final contraditório. Porque se ele quer dizer que todo mundo é herói, mas termina com a grande close final dos heróis grandes no final, isso fica contraditório às frases, inclusive fica contraditório até o próprio peso do mérito do Midoriya professor. Então, né, faltou desenvolvimento, faltou estrutura nesse roteiro. De novo, é um final que tem bastante potencial, mas o desenvolvimento é aquela coisa. Novamente, não vi tudo, então tô dando algumas orelhadas com base no que foi falado, no que a gente discutiu aqui, etc, repetindo pela quinta vez. Mas o problema de final de Boku no Hero não é o final de Boku no Hero, é o desenvolvimento para chegar até aqui. Concordo bastante, cara. Concordo bastante. Tá aí. Mais um react que a gente faz um vídeo base de 20 minutos virar uma conversa de quase 1h30. Eu acho que tem mais de 1h30. Eu não sei, eu parei de contar. O Felb tem consciência de que a gente faz isso. Não, todo Ele é bem mundo. espertinho, então. Todo mundo que manda vídeo pra gente sabe que a gente vai fazer um vídeo virar um podcast. E eu acho Sim. que essa é a parte do nosso trabalho. Sim. Os prints do quadrinho da Sarjeta tá aí no guia da semana, se você quiser. Ok. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime.